pessoal! Estamos aqui no segundo programa do Jornal Atípico. Meu nome é Letícia Mariana e eu estou aqui com a Ana. E só para me apresentar, eu sou autista nível 1 de suporte, idealizadora do Jornal Atípico, estudante de jornalismo da FRJ, e a Ana é mãe de um autista nível 3. Então nós vamos trocar experiências, trocar conhecimentos e conscientizar as pessoas. Ana, muito obrigada por aceitar. Estou muito feliz de estar aqui com você, Letícia Mariana, e acompanho o seu trabalho. Você fez parte também da minha edição do livro, né? Da construção, aliás, a gente ainda está na construção, mas você deu uma olhada, né? E por você ser autista, inclusive ativista pela causa sempre, e dando voz a uma mãe de nível 3 de suporte. Meu filho é nível 3 de suporte e diz a médica com deficiência intelectual grave. Um assunto ainda muito fechado em relação a isso. Nós quase não tínhamos fala sobre autista adulto. Tínhamos sim, tínhamos um perfil sobre autista adulto, mas não como fala, né? Aquela fala de planejamento para os autistas adultos. Muitas crianças, adolescentes, adultos de nível 3 fora do contexto escolar. Pois é uma situação difícil. Eu não sei se o seu filho está na escola. Poderia contar um pouquinho sobre isso pra gente? Conto sim, com o maior prazer. Eu ontem até recebi assim, uma fala do diretor dizendo que está muito feliz de saber que eu sou empenhada, que eu estudo, né? A gente tenta, estou aqui na virada da noite para poder estudar um tema, dentro de vários temas, um deles, né? São mais de 50 itens para estudar, então, assim, é uma responsabilidade muito grande levar para as pessoas essa conscientização que não é falada. Então, às vezes eu percebo quando é algo conhecido, há um feedback. Quando não é algo conhecido, como por exemplo, trabalhar a linha comportamental, ainda cria-se uma, não digo desconfiança, mas cria uma certa resistência. Há uma certa resistência. Como trabalhar a linha comportamental se o filho dela é agitado, se o filho dela não se concentra, se o filho dela tem 3 minutos já tem ansiosidade. Sendo que desses 3 minutos ele está compreendendo, sendo que ele vai compreender do jeito dele, ele vai dar importância, ele vai, no caso, registrar aquilo que ficou mais, no caso, concreto para ele. Então, quando eu coloco alguns livros de histórias aqui, e ele pega o livro que eu li para ele, eu boto misturado, às vezes, uns 5 livrinhos, ele pega o livro que eu li para ele, ele sabe que aquele livro é o que eu li. Então, eu também percebo que ele sabe o que eu li para ele. Então, assim, é uma forma de eu identificar que ele entendeu qual foi o livro lido. Então, muitas das vezes, a gente precisa criar situações concretas para que a gente também possa entender como isso funciona, né? E o nível 3 é muito na base do era uma vez, vamos lá, vamos prestar atenção na história. Então você tem que ser muito, é, digamos aqui, assim, criativo na ideia, né? E quantos anos seu filho tem, Ana? Ele vai fazer 16 anos agora, dia 29 de setembro. Você perguntou até da área escolar, ele tem área escolar, sim. Ele faz parte de uma escola especializada. Até o quinto ano ele foi de escola inclusiva, né? Digamos assim, escola inclusiva, quando eu digo todo mundo junto e misturado, digamos assim. Tinha sala de recurso, é uma escola até, inclusive, que eu fui lá essa semana. É uma escola de irmandade. E tem até uma aluna minha que agora está dando aula de judô lá, eu coloquei até no Instagram. E foi uma escola que eu dei aula e depois ele estudou. Então, assim, é uma escola bem materna, mas é muito responsável com as situações educacionais, né? Quando a gente fala de inclusão. Então, eles perceberam que o Gabriel focava no objeto. Eu levei na época no otorrino dizendo que ele teria que fazer uma audiometria para poder saber realmente se ele tinha a questão de não estar escutando, fez teste de audiometria e, na realidade, não deu nada, né? O que realmente ele não percebia, ele não adicionava. E aí, ao longo do tempo, o neuro disse que também não tinha nada, que o problema estava com os pais, isso foi demorando o laudo. Com 3 anos, bateu o martelo com outro neuro. Então,
a dificuldade dos pais que são mais antigos de terem esse laudo, né? E mesmo percebendo que há um olhar diferenciado, que ele não respeita. Aliás, não é que ele respeite, é, não tem um olhar compartilhado, ou seja, ele não corresponde àquilo que está sendo falado. Quando eu sentei ele, que os olhinhos dele foi assim para cima e foi longe, né? Ele ficou com o olhar assim, olhando para cima, que é aí que eu percebi que quando eu falava, ele não estava realmente dentro da. Ele podia até compreender, mas ele não estava dentro do que eu estava passando para ele. Foi aí que eu comecei a trabalhar os olhos, para ele olhar para mim. Então eu botei olhos no meio da casa, eu botei olhos, todo que é tipo de olhos. Eu peguei, cortei de uma revista os olhos, né, das pessoas lá e fui colando e depois fui botando o rosto. Primeiro eu só colocava olhos. Olha lá os olhos lá. Olha lá que cor é aqueles olhos lá, são verdes. E o seu é castanho. Olha lá, olha para a mamãe aqui, olhos. E fui botando olhos na casa toda, né? E depois eu fui botando o rosto de pessoas. Olha o rosto dela, tá rindo. Essa aqui tá fechado. Então, aquelas revistas que vem os rostos mais assim, né? Vem figuras grandes. E eu fui colocando no meio da casa para ele poder identificar, né? E se perceber também. E como é que é o seu? Olha para o espelho. Então, todo esse trabalho eu fiz. E lendo aqui sobre a pré-escola, tudo que se fala referente à pré-escola eu fiz com ele. Então, assim, eu sou muito felizarda, né, de ter realmente escolhido uma profissão que é de ser professora e poder realmente não ter deixado a desejar ou esperar algum profissional para poder fazer. Até o coco mesmo, que eles falam do barulhinho do coco, eu peguei na Quinta da Boa Vista o coco, né, e fiz o barulhinho do coco para trazer a sonorização, música no tambor, que eu estou lendo aqui da parte sensorial, auditiva, olfato, brincadeiras na cozinha, brincadeiras de textura. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter escolhido uma profissão e Deus ter me dado essa missão de eu poder trabalhar com ele. E a escola, qual é a dificuldade da área escolar? Quando eu falo de sistema, né? O sistema, ele, no caso, uma escola inclusiva, você tem ali 20 alunos, 25 alunos, e o profissional, o professor, ele tem que dar atenção a todos. Então, a dificuldade de ter um mediador na escola que possa direcionar. Até o quinto ano ele tinha, né? Ele ia para a sala do recurso, vinha outro profissional, levava ele para outra sala, mas tinha a questão da irritabilidade, do choro intenso nessa época, de ficar mais tempo no chão, de focar no mesmo objeto. Entrava as terapias, depois eu tenho várias fotos aqui de terapia que eu consegui abaixar da nuvem e para poder mostrar para as pessoas que não foi falta de estímulo, não. Eu até vi minha caminhada, eu falei, nossa, minha caminhada, né? Ele teve aula com a Marta da música, ele teve aula com a Adriana Império, ele teve aula em outros lugares, então assim, não foi falta de estimular, né? Mas você sabe, quando você tem um multidisciplinar preparado para isso, ou seja, você tem vários multidisciplinares e falando a mesma língua, é muito mais rápido a questão do, digamos assim, dessa criança poder desenvolver, né? Mas você tem um multidisciplinar completo. Mesmo assim, eu não deixava isso me abater, né? Porque eu só podia pagar dois. Então, assim, na época, então aquilo eu contava com aqueles dois e ia fazendo também complementando aquilo que é ensinado. Então, eu hoje vejo que encontrar também essa orquestra pedagógica é difícil, né? Uma orquestra comprometida, uma orquestra que fale a mesma língua. Então, não é só eu como mãe com esse grau de dificuldade, né? E a escola, ela vem com essa defasagem, porque quando você chega no sexto ano, onde vai colocar esse menino aí, né? Nível 3 de suporte, o professor normalmente ele fica dizendo que tudo bem, a escola diz que tudo bem, mas chega na hora da prática, tem o embate, tem a questão do enfrentamento, digamos assim. E aí começa a chamar a mãe para pegar mais cedo e começa a chamar a mãe para poder levar para casa, porque eu estava irritado, porque não queria estar na sala, enfim, aí você começa a perceber a falta de conhecimento da birra, ou quando é mãe, ou quando é algo até mais uma crise. E aí Sim. começa o desafio, aí começa a bola de neve,
na questão do nível 3, né? Então, eu acho que é um assunto que precisa ser ainda muito abordado, né? Com muita cautela, muita responsabilidade, porque a mãe do nível 3 com a deficiência intelectual grave é como se fosse aquela criança que ela não consegue, ela não vai, é por ela não chegar numa faculdade, então não tem um planejamento para ela, né? Então já começa a eliminar dali. Só que o grande excluído dessa história é o próprio sistema, porque vai virando uma bola de neve. Nós estamos aí com um plano de saúde passando por várias situações. Por quê? É Porque manda falar. para um lugar, manda por outro, e aí os pais começam a processar, porque não começa aqui, começa ali. Então, para você ver o grau de dificuldade para todos, o grau de dificuldade é para todos. Então, hoje eu vejo que o grande excluído dessa situação é a falta de informação. A falta de informação, a falta de preparo, a falta de profissionalismo em relação. Porque se o menino bater perna, ele está incluído. Se o menino participar da escolinha do futebol, ele está incluído. Se o menino fizer assim com as mãos e fizer lá a imitação da musiquinha, ele está incluído. Então, se a gente for pegar uma criança que ela, né, tem uma paralisia, ou então ela não tem um movimento, ela tem um movimento comprometido, mas vem aquele professor de capoeira ou então de dança que faz o movimento junto com ele, né? Que coloca essa criança na rodinha, mas ele faz o movimento dos braços com essa criança. Você está vendo a inclusão ali. Então você não precisa bater perna para estar incluída. Né? Só que você tem que entender que o nível 3 ele pode oscilar, é o que acontece com o Gabriel. Tem semanas que ele está super tranquilo e falando perfeitamente que você consegue entender. E tem semana que a sonorização tá tão forte que você fica lá, 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 e você, muitas das vezes, para tirar uma palavrinha, você tem que, calma, respira, vamos lá. Ele, criançada, eu falei, ok, conseguiu falar criançada. Então, assim, é difícil, porque para o profissional, ele chega, por exemplo, no 6º ano, ele tem que estar pelo menos sentado ali, compenetrado naquela atividade para não atrapalhar a realidade essa, a turma. Porque se ele atrapalha a turma, tem que tirar da sala. Eu sou professora, né, Letícia? E botar numa sala de recurso e muitas vezes com outro profissional. E mas essa criança não está dentro do contexto da escola, não está dentro do conteúdo também da escola. Então começa a grande barreira aí, né? Se ele estiver na sala e estiver atrapalhando, ele praticamente ele está na sala de recurso. Então, na realidade, é uma inclusão disfarçada, mascarada. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Ou a gente faz bem feito ou não faz. Porque a gente está vendo vários casos aí que foge da normalidade, né? Quando é um assunto mais assim, de ter os cuidados com as mães estão tendo isso por quê? Por que está acontecendo isso com as mães? Por que as mães tiveram essa atitude? Por que os professores tiveram essa atitude? Então a gente também tem que ver o lado do professor, mas tem que ver o lado das mães. A gente tem que ver o lado das mães, mas também tem que ver o lado dos professores. Então, assim, todos os dois precisam de apoio. O professor precisa de apoio, o mediador precisa de apoio, os pais precisam de apoio. E eu acho nessa inclusão muito longe. Então, quando a gente vem de escola especializada, quer dizer, eu praticamente eu não conheci escola especializada, vim conhecer através do Biel, sempre fui professora de escola particular. Essa realidade especializada é uma. Então, a especializada, ela é uma escola que ela pega todo mundo também, sendo que ela vai direcionar as atividades. Então, você vai ter ali a salinha dos alunos que conseguem o EJA, por exemplo, já fazer um preparo aí para estar numa escola, inclusive depois para a faculdade. Uns também, às vezes, só conseguem, mas conseguem, por exemplo, ter um trabalho funcional, mas tem aqueles que não conseguem aí. No caso do Gabriel, que não é alfabetizado, ele fica 50 minutos com a professora, sem no caso, com os coleguinhas, não tem os coleguinhas, é só ele e a professora, e uma educação adaptada que é só ele e a professora, e com a PAI dando, no caso, a PAI ela dá assistência à escola. Não quero falar aqui o nome para não expor a instituição. Mas a realidade é, a falta não é, o problema não está na direção, o problema não está nos professores, está no sistema. O sistema é assim. Podia Então demorar. a Desculpa. gente tem que entender que existe a escola com poucos alunos, são 5 alunos por turma, mas aonde o Gabriel está nesse contexto individual. Por quê? Porque eles precisam estar sentados.
né? Sentados, a professora dá uma folha, a professora dá ou então dá um joguinho. Aquele que não senta, ele não tem como ficar. Isso, independente de ser especializada ou não. Então, a grande dificuldade é que essas crianças que não sentam fazem o quê? Muitas escolas particulares de ponta, elas estão andando no recreio com essa criança. E o pai está pensando que ele está incluído, ele está andando no recreio, está fazendo assim estereotipia. Mas aqueles realmente que conseguem copiar, eles estão ali fazendo as atividades. E os que não conseguem? Então, a inclusão ela ainda está muito longe dentro desse contexto. E aí eu trago um livro que você, mais ou menos, né, chegou a o primeiro não tem a ver com o segundo, o primeiro foi falando mais das atividades, mas assim, o segundo traz bem umas atividades bem amplas que a gente pode fazer com qualquer nível, né? Independente do nível, mas traz uma vivência, né, minha, a partir do nível 3 de suporte. É aquela criança que já sabe fazer, faz como livro complementar, né? Eu acredito que depois do livro pronto vai dar uma certa um olhar para o meu trabalho. É por isso que eu ainda não falo tanto do meu trabalho, né? Eu falo mais do trabalho de todo mundo, mas assim, porque eu não estou com o meu livro pronto ainda. Mas eu tenho certeza que o pouco que eu coloquei lá no Instagram, que foi até da linha comportamental e que todo mundo gostou e que todo mundo curtiu, e está lá na minha página, no meu perfil, agora eu subi ele, né? Que fala do fato Fala e seu causa e perfil pra gente. consequência. Botei duas folhinhas e aí teve uma visibilidade enorme. Acho que as pessoas começaram a entender, né? Mas imagina, duas folhinhas. Então, assim, é muito gratificante a gente ter esse retorno do público. E tem pessoas que chegam ali e não estão entendendo ainda o que a Ana quer falar, o que, que a Ana quer representar. Porque é muito difícil falar do nível 3. É muito difícil falar de uma realidade que ela não é uma realidade comum. Porque, assim, para o pai que tem o presencial, ele tem aquele momento, eu não. Eu faço tudo que eu faço no Instagram é trabalhando aqui. Eu tô olhando a minha mãe ao mesmo tempo, eu tô cozinhando ao mesmo tempo, eu tô arrumando casa ao mesmo tempo, eu tô olhando o Gabriel ao mesmo tempo, eu tô levando o Gabriel para a escola, eu tô levando o Gabriel um pouco para pai. Então, assim, é tudo na corrida. Então, eu não tenho como fazer as coisas com calma. Quando eu gravo um vídeo, às vezes é de madrugada. Então, imagina, essa mãe também, ela precisa descansar, ela precisa ter um tempo para ela precisa se cuidar. Então, eu acredito que tem muitos pais de nível 3, né, no Instagram, mas as coisas a respeito, eu digo, do planejamento do nível 3 não era tão falado. A gente fala do nível 3, mas a gente não fala da situação de planejar para o nível 3. Então ainda é uma coisa assim solta. Entende? A gente tem muita Entendo. coisa de deficiência intelectual, sim, mas a gente tem uma defasagem enorme que essas mães, elas não estão no Instagram. Elas não estão no Instagram. Elas não têm tempo para estar no Instagram, fazendo um podcast ou fazendo aqui uma aula aqui no YouTube, né? Por quê? Porque normalmente essa mãe, ela já está preocupada no feijão que ela vai colocar lá de molho, ela já está preocupada no filho que vai levar na escola, que já sabe que vai ficar com 50 minutos. Isso tudo é muito estressante. Ela já está preocupada, de repente, com uma agressividade ou com comportamentos disruptivos, comportamentos disruptivos, e que ela tem que ficar ali do lado dela. Tem casos que o meu filho não é agressivo, né, Letícia? Ele é agitado, mas tem casos que, por eu ser de nível 3, mãe de nível 3, tem mãe que fala, eu passo o dia todo controlando o comportamento. A minha casa é toda destruída, né? E eu fico assim, faz uma live, não, eu não quero expor e tal. E eu até respeito isso, né? E eu tenho momentos que o Gabriel está agitado, mas eu fico pensando, como levar um vídeo desse? Será que as pessoas vão compreender isso, né? Quando ele está agitado, quando ele está fazendo estereotipia, né? Então a gente fica também assim de colocar as situações, porque tem momentos que é mais difícil, né? De controlar E um comportamento. você é muito corajosa. Você é muito corajosa. Nós somos corajosas. E sobre ele demorar para responder, eu não sei se eu estou enganada, mas às vezes é a demora do processamento também. Porque eu tenho isso, às vezes eu demoro para processar as coisas. Então imagina o nível 3. E a minha mãe, ela também era chamada na escola. Eu passei por 10 escolas.
Então você imagina o nível 3. Você imagina o que o nível 3 não passa. Porque se o nível um passa, imagina o nível de suporte maior. Não, o nível Porque 3 ele nem passa na porta da escola, né? Ele já, tipo assim, só falta botar uma placa aqui. Aqui é a partir de tal idade e a partir. Inclusive, não é só escola, é neuro. Aqui nós atendemos só até os 12 anos, então a dificuldade é para tudo. Nele tem que, por exemplo, isso aí a gente já sabe, tem que ser anestesiado para poder fazer um procedimento dentário. Então, são coisas, no centro cirúrgico, ele até então só tem acho que uma cárie, que depois a gente tem que ver isso, mas até então ele não ainda teve nada assim que fosse cirúrgico, né? Então a gente tem ainda essa situação com o Gabriel que a gente, graças a Deus, não passamos ainda, mas tem mães que passam. Então, graças a Deus, a gente ainda não teve isso, né? poxa, Que não a... tem convulsão, nada disso. Então, assim, o Gabriel, minha mãe fala que ele é magro, mas ele é alto demais, né? Ele é enorme. Então, tem situações com o Gabriel lá na frente que eu sei que eu ainda possa vir passar. Mas a gente chegar, o Gabriel com 15 anos, né? E a gente poder ter aí umas palavras, umas frasezinhas, ele comer sozinho. Isso é uma vitória, né? Ele comer sozinho. Tem crianças que pegam comida com a mão, né? Nível 3. Então, tem crianças que não conseguem sair na rua. Eu já vi casos, reportagem. Tem crianças que têm sensibilidade auditiva, né? Que tem que botar o fone lá. Então, assim, tem coisas que são avanços. Tem coisas que são avanços. E às vezes ele diz, mamãe, que legal, que bacana. E às vezes ele usa até uma linguagem de adulto, né? Ele usa umas palavras assim que às vezes eu fico assim, por exemplo, eu brinquei com ele, vamos ver o livro dos leõezinhos? E ele falou, leãozinhos? Felinos. E eu levei um susto, porque para mim não sabia o que era felino, entendeu? Que Turma dos felinos. Eu inteligente. levei um susto. Eu falei, gente, alguém falou para ele. E eu acho que isso foi lá na sala de recursos, que a professora lia muita história para ele, né? E ela cantava aquela música, nós já nascemos livres, porém, até uma musiquinha, né? Senhor e senhoras, é até de um Ela é do tema Chico de Buarque, né? É filme, do Chico Buarque, não Chico é? Buarque. Ela cantava muito para ele. E ela contava história, eu também contava muita história. Agora a gente deu uma parada, e a gente está aí uns 5 meses, ou 6 meses, ou 7, sei lá. Acho que eu perdi aos contos um ano, acho. Com a minha mãe, que a minha mãe está aqui, né? Minha mãe não está bem de saúde, então isso mexeu um pouco com a estrutura e também mexeu com a didática da casa, ou seja, a rotina mudou, né? Então ela não morava, ela morava na casa dela. Então existe também as medicações da minha mãe, existe os médicos da minha mãe, existe a resistência da minha mãe, né, em relação à saúde dela. Isso tudo mexeu com ele e mexeu comigo, né? A gente já conseguia sentar na cozinha, ele já não consegue sentar mais. Então são coisas que ele conseguia completar a frase rapidamente quando eu falava. Eu só falar assim, era uma vez sei lá, uma baleia e tal. A baleia é uma baleia grande. Aí, não, é uma baleia engraçada. Ele mesmo completava. Ele mesmo dava a palavra que ele queria. E agora é mais difícil. É, mas eu acho que nada fica perdido, entende? Eu acho que tudo fica aqui. É só a gente voltar a estimular. Só que isso mexeu comigo, né? Porque cuidar de dois não é tão simples. Cuidar de dois. E são dois, assim, dependentes, né? E eu tenho que cuidar de mim também. Mas eu andei um período aí oscilando, né? Eu acho que é perceptível aí quem me acompanha. Eu acho que as pessoas já que me acompanham mesmo, que vêm lá do início, né? É perceptível quando eu coloco algo que muitas das vezes demonstra uma voz ali de um grito, né, de mãe de nível 3. E é perceptível quando eu tento mostrar que essa inclusão, ela realmente, ela não existe, né? Mas eu quero dizer assim, existe, veja bem, dentro da minha realidade, quando eu começo a escrever, porque é só, o pouco que eu estudei aqui, o que eu anotei, nós temos que trabalhar o ser, a individualidade desse aluno.
né? Nós temos que trabalhar o conjunto dele dentro das interações sociais, nós temos que trabalhar os interesses deles pessoais, nós temos que trabalhar o reconhecimento da personalidade desse aluno, nós temos que trabalhar a descoberta do seu corpo. Isso começa desde lá da pré-história, pré-escola. E aí isso vai na fase dessa criança, né, do desenvolvimento dela. E aí a gente trabalha a percepção dessa criança, ou seja, a visualização do seu gênero, né? A construção do diálogo dela com o professor, dela até com a imaginação dela. Sendo que quando a gente fala tudo isso, a gente está falando de uma construção, dividir afetos, saber ouvir e aquela escutativa que o professor tem que ter. Ele tem que ter uma escutativa, né? De sensibilidade. Quem é essa criança? Estou falando para quem? O que ela já traz? Porque essa criança, ela não é um papel em branco. Esse livro aqui foi um livro que eu vendi mesmo. Ele tem aqui todo um trabalho feito para os pais trabalharem com as crianças, que ele depois vai vir mais alinhado e tal, a partir do momento que eu terminar essa diagramação do desse primeiro livro que eu quero mandar, né, para as pessoas. Então, esse livro aqui, eu dou até exemplo de brinquedos que eu acho importante para trabalhar com as crianças e tal. Sendo Você que lança estilo apostila ou estilo livro? Vai lançar? não, esse aqui eu fiz tipo uma apostilinha, tá vendo? Feito uma apostilinha. A mãe faz a plastificação, ela coloca como um e-bookzinho, tá vendo? E aqui pode trabalhar ou em folha branca ou assim, né? Porque se a criança não consegue escrever, é melhor trabalhar assim ainda, porque ele só vai colar, né? Aí ensina a mãe a fazer e a gente vai colar aqui, né? No caso aqui, ó, eu falo dos documentos importantes que essa criança tem. E aí, a gente traz um dado importante dentro dessa orquestra educacional, o saber dividir afetos, o saber ouvir, o saber esperar, que entra dentro da análise de comportamento, o saber compartilhar experiências, não só com ele mesmo, mas com o colega, porque quando ele chega na escola, ele tem uma outra realidade. É a mesma coisa eu dizer assim, ô, seu filho hoje não foi bem, mas em casa ele é tão bacana, mãe, ele não atrapalha, claro, ele não está misturado com os outros e não está dentro daquele contexto ali cultural, com várias crianças diferentes, com várias histórias de família diferentes, com várias realidades diferentes, com várias identidades. Você pode ter um afro, você pode ter um indígena na sala, você pode ter alguém que tem a família com três elementos, três pessoas, né? Você pode ter uma família que o pai é que cuida, ou a mãe é que cuida, ou você pode ter uma família que os pais morreram e aquela criança é criada pela avó ou pela mãe. Gente, a gente tem uma diversidade na sala de aula. É diferente de um Sim. contexto individual. Só que quando eu parto para a minha realidade, que não é a realidade escolar, é uma realidade de uma mãe que teve o escolar até o quinto ano, do sexto ano diante, acabou. Essa é a minha realidade. Ah, não, mas você tem escola especializada. Sim, mas eu estou falando, eu tenho a escola especializada, mas eu não tenho a escola específica. A escola especializada é só para dizer que eu tenho escola, senão o conselho tutelar vem em cima de mim, não é isso? Então, é só para mim ir lá assinar o termo lá, o Joãozinho, meu filho tá na escola, beleza. Tá, eu nem sei qual é a série, mas tá lá na escola especializada com a tia tal, fulano tal, que fez o PEI. Planejamento Educacional Individualizado. Para não dizer planejamento fantasma, mas a gente vai dizer o planejamento educacional individualizado, porque a gente também vai dar os parabéns à professora que está tentando sobreviver dentro do sistema e o diretor, para não capotar, também está tentando sobreviver dentro do sistema, porque ele também precisa ganhar o ganha-pão dele. Então está todo mundo dentro desse mundo. Sendo que é um Pois mundo de um é. planejamento educacional individualizado que existe para quem está sentado, quem está copiando o quadro, que pelo menos consegue fazer uma conta. Agora, o Joãozinho que sai, que abre a porta, que vai para o banheiro e que vai para o corredor, quem vai mediar? E é muito mais fácil aceitar o nível um que de certa forma pode no futuro trabalhar, porque a gente vive num mundo capitalista, né? Infelizmente. Do que o nível 3 que talvez possa, talvez não. Então, assim, é complicado, sabe? É muito complicado. E até o nível um tá difícil de aceitarem. Muitas vezes o nível um tem que se virar, trabalhar de forma autônoma, porque a empresa não quer contratar, porque a empresa não quer contratar ninguém que seja autista, e é complicado. E eu passei por tanta escola que eu fiquei
pensei em estudar. Até eu conseguir uma escola que me aceitasse. Imagina o nível 3, é uma realidade que não mostram, uma realidade que não querem mostrar, que não querem, então tem que vir uma autista nível 1 para mostrar a história de uma mãe nível 3, Não, porque eu acho tem. que as mães deveriam ser mais unidas, porque aí tem casos de mães que falam assim, mas meu filho é funcional, o meu filho consegue falar inglês, mas meu filho consegue trabalhar no mercadinho. Eu fico, gente, é mãe de filho especial. É assim, filho com, eu digo com alguma, eu digo com algum olhar diferenciado, né? Eu não falo especial, com olhar diferenciado. Então as pessoas abrirem a mente que nós somos cidadãos, independente do grau, independente da história, independente do contexto. Então você, por favor, não visite o hidrocefálico, né? Porque se você for visitar o hidrocefálico, esteja com bom humor, porque ele está, né? Eu já visitei. Então a menininha abraçou minha mão, pegou na minha mão, deu um sorriso, e pela leitura do sorriso dela, eu captei coisas lindas e maravilhosas. Tipo assim, que bom que você está aqui. Sabe aquela mensagem que vem de Deus mesmo, que você diz assim, nossa, o que que essa menina quer passar com a hidrocefalia em cima de uma cama? Então, quantas coisas a gente aprende com aquele que está em cima da cama? A gente tendo oportunidade para andar, a gente tendo oportunidade para falar, a gente tendo oportunidade de estar livre para ter acesso a vários lugares e a gente não aprender com isso, não é possível. Se a gente não aprende pela dor, Letícia, a gente tem que ou aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. A gente tem dois caminhos, ou a gente aprende pelo amor, ou já aprende pela dor, né? Sendo que, quando eu trago a questão do nível 3, a gente tem falas ainda, e é normal de profissionais falarem, ah, mas a criança tem que estar lendo, a criança tem que estar alfabetizada, ou então a criança tem que estar pelo menos entendendo. Eles entendem, só que eles entendem do jeito dele. Muitas vezes eu falo, Gabriel, quando descer, já vou conversando desde aqui, dá bom dia. Quando chega ali na esquina dele, bom dia, já passou pelo porteiro, já desceu a escada. O porteiro ouviu, não. Então, para o porteiro, ele não verbal. Então, assim, é complicado você ter que estar provando. Você vê que eu botava vídeos, né? Hoje eu boto menos. Mas, assim, eu acho que eu não tenho que provar nada para ninguém. Quem quer acreditar no meu perfil, vai lá, curte. Se diminuiu o número de seguidores, beleza, porque tinha que sair mesmo. Se aumentou, que bom, que continue. Se estabeleceu, que bom também. Porque o que é importante é a minha consciência daquilo que eu faço. Você está Penso a entendendo? mesma coisa. Sim, eu penso a mesma coisa. Porque esse livrinho aqui eu vendi, eu me lembro na época, acho que foi R$ 25. E saí vendendo folha também. Eu falei, gente, porque as pessoas me pediam, não, só que me passa essa folha aqui. Eu falei, não quero nem saber se vão copiar. Tá, pode levar. Por quê? Porque a minha sede, eu falei, hoje eu tô viva, não sei se amanhã eu tô, porque a pressão é tão grande, a demanda é tão grande, que a sensação que você tem é que amanhã você tem que correr, porque se você vai falar de inclusão, vamos correr, porque não existe. Né? Então a gente tem eu tenho sede. Eu tô aqui na virada da madrugada, né? Eu tô aqui na live com você 5 horas da manhã, que é a hora que a gente conseguiu fazer. Então assim, se a gente deitar, a gente desaba, né? Porque assim, eu sei o teu grau de dificuldade de estar fazendo um jornalismo. Eu sei o teu grau de dificuldade de estar botando a cara para bater e falar eu sou autista. Por exemplo, a gente aqui, o Gabriel é autista, mas eu não sei se eu sou. Então, assim, ainda não tem essa forma, eu chegar e dizer assim, eu sou autista. Mas existem coisas do Gabriel que é semelhante a mim. O Gabriel tem senso crítico. O Gabriel é autista, nível 3, mas tem hora que ele diz assim, é impossível isso acontecer. E eu levo um susto, porque eu não espero ele dizer isso. Às vezes eu estou resolvendo uma coisa no telefone, tipo assim, como eu estava resolvendo. Mas o plano de saúde não tem ainda. Aí ele virou, é impossível isso acontecer. Aí eu, que, Gabriel? Inteligentíssimo. 2025, como quem diz, 2025 o plano de saúde ainda tá batendo nessa tecla com a minha mãe. Cara, mas o tom dele muda, a voz dele muda, o posicionamento E dele vou muda. falar, Biel é inteligentíssimo, tá? Menosprezem não. Inteligentíssimo. E eu falo pra você, o profissional que pega ele, cara, é ouro. É ouro. Quer ver uma coisa? Minha mãe falou, vou jogar essas caixas, porque aqui já tá caixa, né?
Eu vou jogar esses papéis aqui tudo fora. Minha mãe já está de idade, então para ela isso aqui é lixo. Vou jogar esses papéis fora, entendeu? Esse negócio aqui já tá me irritando. Aí é negócio de madeira também que a gente tem. Aí, ó, eu já fiz o semáforo, tá vendo? Já tinha feito semáforo, não sei nem onde foi parar o semáforo. Sei que tá por aqui. É caixa aqui, ó. Eu falei, vou jogar isso aqui fora. Não, para que vocês E o ficam Biel, guardando? e o Biel tem algum assunto que ele goste? Tem alguma coisa que ele gosta de Adora fazer? música, adora música. Tudo que é ligado à música ele gosta. Então tudo eu trago pro lado musical. Aí ele Música é virou, falou bem tudo. sério. Ela não está entendendo. Isso é ouro. Mas ele falou sério. Isso aqui é ouro. Nós fizemos o brinquedo do professor Yunis. Para quem não sabe, eu tenho que até deixar esse depoimento, porque a gente acaba, parece que a gente está querendo puxar saco, ou então falar de algo que a gente não é do presencial, a gente é do online, né? A gente lá no Mestre Rodrigo, a gente é da academia digital. Então muitas pessoas acham que a gente tem que estar no presencial para estar passando isso. Ah, mas vocês não são do presencial. Não, mas na realidade eles trazem uma novidade da semana, que eles colocam toda semana e feito com materiais que são materiais que você pode ter acessibilidade. E tem uns que eles constroem que realmente é difícil de eu fazer, né? E também, claro, como fizeram um tecido grande, com círculos, mas eu posso fazer menorzinho, não precisa fazer grande, né? E quando foi agora do Yunis, eu falei assim, esse aí, o cano de PVC, tá longe da minha, né? Aí depois eu olhei para o carrinho de feira, falei, ué, esse carrinho de feira eu acho que eu posso adaptá-lo. Porque assim, é rapidinho a ideia, né? E aí eu adaptei. Ô, Letícia, enquanto ele não mexeu no carrinho, ele viu o carrinho aqui. E era surpresa para ele, é um brinquedo de surpresa. Enquanto ele não mexeu no carrinho, ele não sossegou. E ele falava assim: é novidade da semana, novidade da semana, novidade da semana, novidade da semana, novidade da semana. E eu falei: então ele sabe que é novidade da semana. Ele sabe que é um brinquedo que era para ele. Eu ia cobrir, que eu tenho um pano ali de quebra-cabeça, eu ia cobrir para que ele pudesse tirar o pano e ter uma surpresa. Mas não deu tempo, porque ele veio aqui para a sala. Eu falei: ué, por que ele está fazendo na sala? Já era para estar no quarto dormindo, né? Vamos deitar lá. E ele pegou o carrinho e começou a fazer um movimento. O que me chamou a atenção, ele sentado, eu botei o vídeo aí, fazendo um movimento. Eu falei, pelo instinto, né? Porque eu não ensinei ele o movimento. E eu botei justamente o emborrachado aqui, o cano do macarrão. Aqui foi o instinto de mãe. E ele fez assim, botou a boca. Então foi bem colocado aquilo ali, porque o nível 3 tem mania de botar a boca nas coisas. Então, até uma dica para os pais: não deixem de fazer por causa disso. Coloque o macarrão. A gente não vai deixar de fazer por causa disso, né? Então, por exemplo, eu não sei mexer com cano de PVC, posso até aprender, mas para mim é mais difícil, né? Então, eu peguei o carrinho, eu falei, tem as rodinhas, vamos fazer, vamos botar, adaptei o cabo da pá de lixo, que é direitinho, é forrada, né? Tem dois negocinhos vermelhos aqui e nós fizemos, nós não deixamos de produzir, né, esse trabalho. Não tá aqui não, tá lá dentro, tá na cozinha. Muito bom, Mas foi Ana. produzido, eu coloquei no Instagram e eu fiquei assim, gente, e levei para testar lá na quinta, que a gente tem a quinta. Ele fez um pouquinho, eu fiz de ajuda física e ele curtiu. O que vale a pena? O sorriso do meu filho, a alegria dele. E isso é legal eu passar para os profissionais que é possível, que tem alguém tentando fazer algo pelo nível 3, né? Eu acho isso legal, eu acho que eu aprendo com eles e acredito também que eles aprendam também da forma que eu ensino, entende? Então acho que é uma troca que a gente acaba tendo de experiência. Eu aprendo com você, Letícia, quantas vezes? E você aprende comigo. Então acho que acaba tendo uma troca, né? E quando eu falei da importância dessa identidade, é que eu, por exemplo, aqui eu tenho muita coisa de madeira mesmo, né? Só que para o Gabriel o que chama atenção é algo construído. Eu não sei, para ele é muito mais gratificante o algo construído. E ele dá Quando eu valor, era então criança, por isso que eu eu gostava de levo. construir brinquedos, eu construía, eu adorava, adorava. Caixa de papelão era festa pra mim. Não, e eu vi aquele pai que, inclusive, é da NASA, né? Que pegou um cérebro para poder testar, que ele tem um filho de nível 3, ele usa material reciclado. Então, assim, independente da classe social, independente
o que vai valer é a sua invenção, é a sua criatividade. Claro, você pode usar o de madeira, mas se você puder criar, fica muito mais divertido também, né? E para o Gabriel é divertido isso. Então, ele levou a sério e eu estou levando a sério isso, assim, dentro do que eu venho escrevendo. Claro, não tem como botar tudo de uma vez só, mas eu acho que é algo que muitas pessoas fazem, né? A gente tem aí também vários profissionais fazendo muito legal o trabalho de cada profissional, mas a gente traz aí justamente essa vivência dentro do estudo, né? É um laboratório que eu falo, um laboratório onde os profissionais passam seu final de semana fazendo, né? Com E a gente certeza. E valorizar isso. outro dia, lá na FRJ, eu vi uma autista nível 3, então sempre há esperança. Sim, sim, com certeza. E como, né? E a gente sabe que tem uns que é difícil a gente passar para o nível 2, né? A gente quando vê assim, meu filho passou para o nível 2, passou para o nível um, mas a gente tem o Gabriel com a deficiência intelectual grave e ele Né? conseguir falar algumas palavras, ele conseguir comer sozinho. Claro, o banheiro é mais difícil, mas ele vai, às vezes ele fica tentando lá sozinho mesmo passar o sabonete dele, aí cai o sabonete, ele olha para mim tipo assim, deixei cair. Mas é gratificante a gente ver pelo menos Me dava um banho até os 10 anos. É gratificante a gente ver esse site dele e também ao mesmo tempo, nossa, quantas vezes eu recebo lá o coração lá do professor Luciano também, lá nos bastidores. Agora eu estou recebendo do Reinaldo Júnior, vou fazer uma Ana, coleção de coração. Gabriel tem que virar uma pauta do jornal atípico, hein? A gente tem que Vamos, botar lá no vamos. jornal atípico. Não, para mim é gratificante porque assim, é um esforço, né? A gente sabe que eu não sou específica na área, eu sou mãe, eu tenho minha vivência. Mas assim, é muito bom os profissionais que estudam sobre isso. O professor Luciano tem filho, mas ele estuda, ele vai para fora, né? E é bom a gente receber esses coraçõezinhos porque é sinal que a fala está indo correta. Eu fiz um vídeo agora falando justamente da minha vivência. Foi um vídeo que eu fiz pautado do que eu estudei, né, também, dentro da minha realidade. Eu coloquei a aula, foi a aula 23, se eu não me engano, e também já tinha feito a aula 24, né? Então, assim, e agora vamos para a aula 25, né? Que é o comportamento trabalhando com semáforo. Acho que muitas pessoas não entenderam muito a chamadinha, mas é porque o semáforo ele ensina pare, atenção e siga, né? E eu acho que com a criança com deficiência intelectual isso ajuda muito. Pare agora, que é o vermelho, siga, que é o verde adiante, e o amarelo, atenção. Onde você pode ouvir uma música e falar ao mesmo tempo, que é uma atenção alternada, e a sustentada, porque você pode estar segurando algum objeto e estar caminhando. Então, esse tipo de comportamento você pode trabalhar dentro de casa e fora. Mas para quem não conhece a linha comportamental dessa forma, ainda é novo. E é uma forma da gente também educar e conscientizar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Como estudante de jornalismo, não posso deixar de perguntar isso. O que você acha que precisa modificar nas matérias sobre autismo? Que precisa explicar, Modificar. notificar. Ah, sim, a gente tem, por exemplo, na faculdade, estou vendo aqui, a questão do autismo, mas assim, o TDAH, mas é falado 3 exercícios de, por exemplo, 50 exercícios, 3. Né? E eu acho que é importante trazer a vivência de pessoas com autismo, relato de pessoas com autismo, entrevista, como você está trazendo aí no Jornal Ativo, que vai ser um sucesso futuramente. Eu já estou vendo você na televisão com o seu programa. Né? É claro que é uma caminhada até lá, mas com certeza isso aí vai acontecer. E a gente ter não só a entrevista, mas ter isso como matéria, né? Quais são as consequências que o autismo traz, quais são as habilidades que o autismo traz de positivo, mas ele também traz os atrasos, né? Quando a gente fala de atraso do desenvolvimento, a gente fala muito da questão precoce, dos atrasos, mas a gente esquece que esse pai lá atrás, ele tinha pouca informação, ele tinha as questões de um laudo que era muito amarrado, que muitas vezes dava como sentença, tá? Seu filho é autista, então cuidado com esse laudo, porque se ele chegar na escola com esse laudo, vão discriminar, vão fazer exclusão. Então, o próprio profissional tinha uma fala pesada com os pais, né? Era como se fosse uma sentença.
Então a gente também mostrar essa realidade, que muito para uns ainda parece que foge do contexto, mas faz parte de muitos pais que receberam esse laudo lá atrás, né? Ah, ele não tem nada, o problema está com os pais, vocês que estão com problema psicológico. Então, como você falou, eu passei por muitos altos e baixos, e muitas pessoas vendo a Letícia Mariana lá com o programa dela, nem imaginam que a Letícia Mariana passou para chegar ali, né? Digamos assim. Então, Pois é. a gente não ter a vergonha de ser feliz, digamos assim, igual a música do Gonzaguinha. Porque quantas coisas eu também tive que ouvir, né? Eu nunca falei isso no Instagram, tô falando aqui ao vivo nesse programa, nessa abertura do Jornal Atípico, que eu já passei, eu acho que acredito que muitas pessoas viram assim, eu falar da escola do orfanato, mas eu coloquei o orfanato, eu já fui de escola particular de ponta, mas eu cheguei no orfanato até porque meus pais se separaram e eu tive que escolher entre escola particular e orfanato. Eu escolhi o orfanato para eles não terem que pagar, né? Porque a nossa renda na época ela diminuiu. Então, eu escolhi o orfanato e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu aprendi muito também dentro do orfanato. Então, eu coloco a escola do orfanato como um aprendizado na minha vida. Mas por quê? Porque meus pais não acreditavam muito que eu ia chegar, né? Eu tive muita dificuldade de estudo, muita mesmo. E assim, eu super inteligente, com muitas habilidades, mas eu não tinha direcionamento, né? Então eu tive dificuldade para escrever, eu tive dificuldade de ter uma letra bonita, né? Eu me cobrava Imagina. muito. E meus pais diziam, nossa, mas ela não vai chegar, né? Não vai conseguir chegar. Então eu vi isso dos meus pais, né, como uma sentença para mim, foi muito difícil, né? Eu era Falaram pra pequena. minha mãe que eu não chegaria nem no ensino fundamental. Que se eu tivesse ensino fundamental era muito. Aí eu fui no neuro, eu me lembro bem na época, assim, eu tenho imagens, né? O neuro dizendo que não, mas nem para isso ela vai poder, entendeu? Então, tipo assim, um mínimo eu não ia conseguir, o mínimo eu não ia conseguir, né? Então, assim, tipo assim, nem para faxina. E hoje a minha casa é super organizada. Eu sou uma pessoa super organizada em relação a algumas coisas, até demais. Eu sou super concentrada. Eu consegui fazer minha faculdade de letras com sacrifício, mas eu fiz. Eu estudava, eu trabalhava. Eu trabalhei até o Gabriel ter 12 anos, mais ou menos, 11 anos. Trabalhei grávida, né? Trabalhei em várias escolas, trabalhei e estudava também. Fiz curso também no TEA com vários profissionais, com a doutora Deise, com o mestre Rodrigo, com a Fernanda do CBI, fiz com a Magaiato, fiz com a Academia do Autismo. Então, assim, poxa, né? Pois é, e até hoje eu tenho que escutar coisas do tipo, ah, o que ela faz não é trabalho, o que ela faz, ela é maluca. Então, assim, a gente escuta umas coisas assim, é complicado. Mas o nosso esforço tem gente que vê, tem gente que admira, tem gente que tá ali apoiando. Então é isso que importa. É verdade, eu fico muito emocionada de estar fazendo isso com você, né? E ser uma das primeiras, assim, a estar falando aqui no Jornal Atípico, né? Você fez a abertura com uma advogada, né? E, inclusive, eu Sim, vi é um o pouco. primeiro programa em vídeo do Jornal Atípico, ele já existe em texto, mas é o primeiro em vídeo. Foi com a advogada e Com a agora é advogada. comigo. E Isso. agora E sou agora eu com você. então, assim, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui, Letícia. E eu sei que você tem uma carreira linda pela frente. Eu acho o jornalismo, eu tive com o Chico também, da Globo, né? E esse trabalho das cadeirinhas é um trabalho humanizado. Eu também faço entrevista com as pessoas na rua quando dá. Eu vou pegando as pessoas, perguntando de inclusão. E a fala é sempre essa: a inclusão ainda está muito longe de acontecer. E muitas pessoas falam: não, mas a inclusão está dentro de casa. Mas as pessoas têm que entender que existem vários tipos de realidades, né? Eu sou de uma realidade de pais que não tiveram oportunidade de estudo. Então eu estou tentando aqui, né, fazer a psicopedagogia. É difícil. É difícil para quem não tem tempo que nem eu. É muito difícil, né? Mas chegar no quinto período para mim já é uma vitória, sabe? Já é uma vitória. Conseguir colocar minhas ideias no laboratório já é uma vitória. Conseguir fazer um documentário já é uma vitória. Então eu tenho muita coisa já feita por mim aqui no Instagram.
E é porque eu falo muito dos profissionais, né? Muitas pessoas, muitas vezes eu sinto que algo pode incomodar em relação a isso, entre aspas, mas eu falo até porque eles são específicos nesse assunto, eles têm a vivência de experiência no assunto. Ah, mas você tem a vivência como mãe, sim, mas a teoria também ela fala alto, né? A prática ela é importante, mas a teoria também ela é importante, né? Ela dá uma autoridade nisso. Mas a gente sabe que a prática ela vai fazer valer, digamos assim, ela vai fazer valer toda aquela teoria ensinada, né? Mas a gente sabe que tem o peso aí da questão de você ser específico na área também. Então, Com tudo tem certeza. o viés, né? Você estuda jornalismo, mas você ainda não é formado em jornalismo, mas quando você for formado em jornalismo, vai ter uma autoridade maior. Então, assim, mas a gente sabe o esforço que a gente faz para estar aqui, né? Para mim é um esforço estar aqui Com muito certeza. enorme. E tem uma frase que diz de um provérbio africano que eu anotei: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, né? Isso é uma frase, inclusive, dentro da questão da colonização africana, existia uma boneca que eles faziam, né? Eu até anotei o nome aqui da boneca, a Bayomi, que é uma boneca que eles faziam com pano. É, pegavam um pedaço de pano e davam um nó e formava a boneca, né? Até então, é uma forma de trazer a criança negra, né, para a sociedade. É uma forma de mostrar que existe voz das questões da origem negra, né? Do brincar, né? Da conscientização, né? Do respeito à diversidade. Então, acho muito importante falar da origem indígena, é muito importante falar das culturas, né, das outras culturas, né? E isso entra, muitas pessoas não sabem, na questão sensorial. Com É falar certeza. da cultura, Muito, né? muito importante. Lá na faculdade, eu tenho aulas de culturas étnico-raciais, então é um assunto muito importante também. E eu vou te pedir, Ana, um recado final para quem está assistindo aqui o vídeo. Ah, sim, o recado final é que as pessoas realmente elas busquem, né, uma luz em todos os sentidos da sua vida, né? A gente está sempre, acho que acordar já é um sinal, né? Eu tô viva, eu posso fazer, mesmo que eu não consiga ler um livro naquele dia, mas eu consegui ler 3 linhas, e o que que aquela mensagem, aquelas 3 linhas passou para você? Ah, mas meu filho não conseguiu fazer o que a professora pediu. Ah, mas ele conseguiu falar algo que você entendeu. Eu acho muito importante no dia, nas 24 horas, se você conseguiu que alguma coisa que deu prazer para você, que foi significativo, faça valer. Às vezes, por exemplo, tem situações que a gente passa, né? A gente programa, tenta fazer aqui, tenta fazer ali, mas às vezes tem algo que chama atenção naquele dia. Faça valer esse algo que realmente foi significativo para você. Então, de repente, é algo que, por exemplo, outro dia Gabriel pediu água, ele quase não fala água. Então, quando ele falou água, foi algo significativo para mim, né? É uma coisa que eu trabalho desde pequenininho. Peça só água, fala água, né? Parece bobeira, né? Mas ele falou água, água, mas falou com tanta vontade, água, parece que saiu aquilo que está entalado há anos. E ele consegue falar, por exemplo, Coca-Cola, mate, mas menos água. Então, assim, foi uma forma de eu dizer, não, ele conseguiu, que bom. E eu dei os parabéns para ele na mesma hora. Nossa, você falou água. Fiquei até espantada. Ele, água? Então, assim, parece bobeira, né? Então, ser feliz com essa água aí, que muitos não dão valor, né? E que isso passa despercebido, né? Seja no ensino fundamental. Então, que a gente saiba valorizar o cidadão como pessoa e não do que ele possa ser, né? Então é sempre ver o copo meio cheio. É isso aí. Ao invés de meio vazio, é isso aí. Gente, muito obrigada. Esse programa foi muito especial. Ana, muito obrigada por tudo. Eu adorei que as pessoas possam saber mais sobre o nível 3, sobre o nível 2, sobre o nível um e principalmente sobre o nível 3, que ele é menos falado. E eu, como autista nível um, me sinto na obrigação de dar essa voz a você, Ana, e ao Biel principalmente.
Então, obrigada, gente, por assistir. E é isso. Muito obrigada, Letícia. Que esse jornal atípico venha acrescentar na vida de todo mundo e transformar, né? De repente, aquela mãe ali, né, que está numa situação de dificuldade, né, de várias situações, ela possa se transformar através da nossa fala, né? E Com aprender. certeza, Então com tá, sigam lá. certeza. Sou autista, seu olhar diz, também tem o Artistal, o Autista Inspira, que tem vários brinquedos lá que eu fiz também. É. E tem o Adaptar para Vencer a Inclusão, que, se Deus quiser, Sigam lá trazer. também, Jornal Atípico e Letícia Mariana Comunica. Então, Tchau! beijo, obrigada.